E o Fortaleza é finalista da Copa Sul-Americana 2023 e finalista com muito estilo, venceu o Corinthians por 2-0, fazendo a alegria de mais de 60 mil tricolores que lotaram a Arena Castelão e agora espera o vencedor do confronto entre LDU de Quito e Defensa e Justiça para saber contra quem vai definir quem fica com a taça da competição, da grande conquista da Copa Sul-Americana. Vamos falar um pouquinho de como é que foi o jogo. O jogo talvez seja a radiografia do que é um projeto sólido, de um time bem montado, de um trabalho a longo prazo contra um clube com vários problemas de formação de uma temporada acidentada. Fortaleza foi melhor desde o início do jogo. Nos primeiros 15 minutos, o time que foi com a formação quase que habitual, apenas aquela mudança forçada da saída do Marinho contundido por Pikachu ser titular no jogo de hoje, forçando o Corinthians ao erro, marcando no campo de defesa do adversário, puxando jogadas pelos dois lados, forçando os dois laterais do Corinthians a terem problema. Mano Menezes ainda montou um Corinthians trazendo, por exemplo, o Matias Rojas e o Romero. O Matias Rojas, que é um jogador mais cerebral jogando do lado, e o Romero, que é um cara mais carrapado para correr, para cobrir, para ajudar do lado esquerdo da defesa. No caso, o Fábio Santos. De nada disso adiantou. O Fortaleza sempre teve as ações da partida ofensivas. É claro que jogo eliminatório, um vacilo, um descuido pode ser fatal. Inclusive, em São Paulo isso aconteceu, né? No único momento que o Renato Augusto teve um pouco de espaço, deixou o Yuri Alberto na cara do gol. No jogo de hoje, de novo, o Corinthians deu um susto e poderia ter sim aberto o placar com o próprio Yuri Alberto. No único vacilo defensivo do Fortaleza no primeiro tempo, uma jogada que o João Ricardo saiu rápido, abafando, evitou o pior. Porque no mais era sempre o Fortaleza com muito mais controle do jogo, muitas vezes a inversão entre Guilherme e Pikachu para tentar confundir a marcação do Corinthians. Não era um jogo em que o 0-0, talvez faltasse o Fortaleza uma chance mais clara de gol, e ela veio já na reta final do primeiro tempo, um passe do Alexandre para o Pikachu, o Cássio faz uma defesa espetacular. Mas o domínio do Fortaleza era tão grande que ao final do primeiro tempo já eram 11 escanteios a favor do Fortaleza diante do Corinthians, mostrando como o Fortaleza ocupava o campo de defesa do Corinthians, fazia o Corinthians não conseguir jogar. Volta do intervalo, o desenho do jogo todo mundo sabia qual era, só que o Fortaleza quebra isso, abrindo o placar com 4 minutos do segundo tempo, e aí o futebol tem dessas histórias espetaculares. O Fortaleza não tinha o Marinho, mas o Fortaleza tinha o Pikachu. O Pikachu não é tão bom driblador como o Marinho para quebrar espaço em defesas mais fechadas, como o Corinthians poderia vir para o jogo de hoje. Talvez a gente pudesse supor a falta do Marinho para o jogo de hoje. Mas o Pikachu é um cara que tem um faro de atacante que poucos jogadores possuem. É impressionante como ele se coloca bem. Aproveitou o vacilo, a bola subiu, desceu, se livrou do Fábio Santos, e ele toca com uma frieza entre a trave e o Cássio, no chute que é o mais difícil de bater, normalmente é o chute em diagonal, abrindo o placar. Aí foi a senha da festa, faltava brilhar outra estrela, faltava brilhar o predestinado, o Tinga faz o 2-0 antes dos 10 minutos, e o que se viu foi um Corinthians em tentativa e erro, tentando, Mano Menezes coloca Juliano para começar a jogada de volante, tirando o Moscardo, coloca o Wesley no time para tentar ganhar ofensivamente. Mas o que se viu, apesar de uma finalização do Yuri Alberto já aos 48 do segundo tempo, foi um Fortaleza muito mais sólido, trocando jogadores já para economizar alguns e receber aplauso de outros, e muito mais consciente para poder fazer um terceiro gol. Talvez um erro ou outro de passe em contra-ataque, num deles o Bruno Pacheco poderia ter servido o Iago Pikachu, que seria o 3-0, ou então ter tocado numa... Na verdade, ele tenta o passe para o Pikachu e o Gil intercepta, a bola poderia ter sido para o Machuca do lado esquerdo, mas na transmissão mesmo da jogadeira do Band News eu falava, olha, o jogo está muito mais desenhado com 3-0 do Fortaleza do que propriamente o Corinthians achar um gol e reentrar dentro da disputa. Uma classificação justa num time que foi melhor em pelo menos 80% dos dois jogos, porque o Fortaleza também foi melhor dentro da sua estratégia no jogo lá em São Paulo, e agora espera contra quem vai definir o título. Uma classificação justa também para premiar um projeto, um trabalho muito bem feito, principalmente desde 2018, quando o Fortaleza é campeão da Série B, sempre aumentando o seu status dentro do Brasil e agora também na América do Sul. Fortaleza não chega numa final de Copa Sul-Americana
por acaso que o mata-mata pode deixar. Fortaleza chega como um resultado de um projeto muito sólido e com muita competência, liderado agora por Juan Pablo Vojvoda dos últimos 3 anos. E vamos ver o que acontecerá no dia 28 de outubro, lá em Punta del Este. Um abraço a todo mundo que está inscrito aqui no Futebolês. Se você não está inscrito, se inscreva.